Vamos lá, galera, continuando a revisão agora, radiciação, ok? Parte de raízes aí, né? Vamos revisar algumas propriedades aí também. Bom, questão número 1. Simplificando, raiz de 75 sobre 12, obtemos. Bom, primeira coisa aqui é fatorar os caras, né? Sabemos que não são raízes exatas. Então a gente pode dar uma fatorada no cara aqui, ó. Como é que eu vou fatorar? Relembrando, eu posso fatorar o 75 aqui, ó. Fatorando 75. Né? Aí eu fatoro em fatores primos, né? 2, 3, 5, né? Aqueles priminhos que a gente conhece. Por 2 não dá, porque o cara não é par, né? Então não dá por 2. Por 3 dá? Não sei, somos algarismos. 5 mais 7, 12. Dá por 3. Então, se eu dividir o 75 por 3, vai dar 25, né? 75 dividido por 3. Será que o 25 dá por 3 de novo? Vamos somar. 5 mais 2, 7. 7 dá por 3? Não. Então, o 25 não dá por 3. Próximo primo é o 5. Que certamente dá, né? Sabemos que 25 dá por 5. E 25 por 5 é igual a 5. Que, por sua vez, só vai dar por ele mesmo, que é igual a 1. Então, encerramos aqui a nossa fatoração. Quem é o 75, então, fatorado, né? Expresso por um produto de fatores primos? Ele é 3 vezes 5 ao quadrado. Então, 75 é 3 vezes 5 ao quadrado, que é 3 vezes 25, né? 75. Ok? É muito importante a gente começar a entender a fatoração aritmética, até porque, né, um dos carros-chefe para nós aí na álgebra é a fatoração algébrica. E são procedimentos análogos, né? Eles são continuados, ok? Muito bem. E o 12? Vamos fatorar o 12. Fatorando o 12, a gente tem o 12 por 2, né? Porque ele é par. Muito bem. Que vai dar 6. E dá por 2 de novo, porque ainda é par. Que vai dar 3. Agora só dá por 3, né? Que vai dar 1. Muito bem. Então, quem é o 12 fatorado? 2 ao quadrado vezes 3. Então, temos esse número aqui, que é o 75, fatorado, e esse número aqui, que é o 12 fatorado. 3 vezes 5 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 3, ou 3 vezes 2 ao quadrado. E agora, professor, o que eu faço com isso? Eu vou colocá-los da forma fatorada dentro da raiz. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de o 75, 3 vezes 5 ao quadrado, né? Apareceu 2 vezes o 5 aqui, 5 ao quadrado. E o 12, 2 ao quadrado vezes 3. Então, 3 vezes 5 ao quadrado é o 75, é a mesma coisa, e 2 ao quadrado vezes 3 é o 12, é a mesma coisa. E por que a gente fez isso? Para ver se existia algum quadrado ali dentro, alguém que possa sair da raiz, né? Só que antes de perceber isso, a gente acabou vendo o quê? Que apareceu um 3 e um 3 para ser simplificado, né? Porque se é tudo produto ali em cima e embaixo, né, numa divisão, eu divido 3 por 3 que dá 1. Aí sobrou o quê? 5 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Dentro de uma raiz o quê? Quadrada. Então, quanto que dá a raiz quadrada de 5 ao quadrado? 5. Quanto que dá a raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2. Portanto, resposta, letra D, 5 meios. E é assim que a gente vai proceder sempre que quisermos resolver uma raiz
a princípio, não exata. Porque você olhando para isso aqui, você diz, poxa, essa raiz não é exata, né? Mas é, né? A raiz quadrada de 75 sobre 12 é 5 meios, né? É uma raiz que não dá um número inteiro, claro, mas a gente chama de raiz exata porque saiu completamente todo mundo de dentro dessa raiz, ok? Muito bem. Questão número 2. O que ele diz no enunciado? O valor de 3 a quarta elevado a menos 3 meios é igual a... Aí vamos lá. Aqui a gente acaba também falando, obviamente, das propriedades de potência. Uma vez que raízes e potências, né, tem lá a sua certa ligação de inversão. Muito bem. Então, 3 a quarta elevado a menos 3 meios. Primeira coisa que se deve analisar. Expoente negativo. O que significa expoente negativo para nós? Expoente negativo significa que eu vou inverter a base. Ok? Então, um expoente negativo significa que eu vou inverter a base. Ok? E aqui temos uma outra pemba também, que é comum, né? A galera tem uma certa dificuldade. Expoente fracionário. O que é um expoente fracionário? Um expoente fracionário é uma raiz, né? Então, temos um expoente aqui com 2 sintomas de problemas sérios, né? Primeiro, ele é negativo, você tem que lembrar que inverte a base. Segundo, ele é fracionário, você tem que lembrar que ele é uma raiz, onde o denominador é índice da raiz e o numerador é expoente do radicando. Vamos devagar. Uma coisa de cada vez. Resolvendo primeiro a parte do expoente negativo. 3 a quarta vai virar 1 sobre 3 a quarta. Por quê? Porque aí eu posso trocar o sinal do expoente. Ok? Então, a primeira coisa que eu efetuei foi esse negativo aqui do expoente. O que significa esse negativo? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Ok? Sempre que houver um expoente negativo, isso é uma inversa. Muito bem. Agora eu tenho um expoente fracionário. Um expoente fracionário, né, que vai virar uma raiz. Exemplo, se eu disser 2 elevado ao meio, isso é igual a raiz quadrada de 2. Ou seja, o que aconteceu ali? O numerador do meu expoente virou índice da raiz. Desculpa. O meu numerador do expoente virou expoente do radicando. E o meu denominador virou índice da raiz. Então, note que no mesmo exercício temos 2 situações um tanto quanto problemáticas. A primeira, o fato do expoente estar negativo. Inverte a base, troca o sinal do expoente. Perfeito. A segunda, o fato desse expoente também ser uma fração. É uma raiz, onde o denominador do expoente vira índice da raiz, o numerador vira expoente do radicando, que era a nossa antiga base. Né? Muito bem. Então, como é que vai ficar aqui a brincadeira? Atendendo aqui, né, ao que a gente fez. Então, isso aqui é 1 sobre 3 a quarta elevado. Ó, o cara do numerador vira índice, né? Então o numerador vira expoente do radicando. E o denominador vira índice da raiz. Então é uma raiz quadrada. Coloquei só para enfatizar, né? A gente sabe que raízes quadradas não precisa colocar o índice, né? Ele fica inibido. É como se fosse expoente 1, por exemplo. Então, de novo. Expoente negativo. Inverteu a base. Trocou o sinal do expoente. Legal. Expoente fracionário. Vira uma raiz. Onde o denominador dele é índice da raiz e o numerador dele vira
expoente do radicando. Aí você lembra que 2 elevado a 1 meio é raiz de 2. Ó. Aconteceu a mesma coisa. Ó. Esse 3, que era 1, né? Numerador do expoente. Olha para onde ele veio. Expoente do radicando. Ok? E esse 2, que era denominador. Olha para onde ele veio. Ele virou índice da minha raiz. Ou seja, né? Duas propriedades extremamente importantes e que às vezes confundem no mesmo exercício. Tá? E agora, acabou? Não. A gente tem o quê? Vamos resolver. Bom, eu tenho então a raiz quadrada de quem? 1 ao cubo, que é 1, sobre, né? Lembra? A gente fez na aula passada? Fração elevada a expoente. O de cima elevado a expoente, o de baixo elevado a expoente. Aí aqui eu vou ter 3/4 elevado ao cubo. Né? 3/4 elevado ao cubo, que vai ser 3 elevado a 4 vezes 3. Ou seja, 3 elevado a 12. Então, tem a raiz quadrada, o índice é 2, só para enfatizar, de 1 sobre 3 a 12. Muito bem. E o que acontece nesse caso, né, quando eu tenho 1 sobre 3 a 12 dentro de uma raiz quadrada? Bom, raiz quadrada de 1 é 1, né? Raiz quadrada de 1 é 1, não tem jeito. Então, ficamos assim. Numerador, raiz quadrada de 1 é 1, né? E denominador seria a raiz quadrada de 3 a 12, né? Vou botar assim, ó, raiz quadrada de 3 elevado a 12. Como é que resolve raiz quadrada de 3 elevado a 12? Pega o 12 e divide por 2. Olha que simples, né? Por quê? Porque é como se eu tivesse aqui, ó, 3 ao quadrado, eu tivesse assim ali dentro, ó, 3 ao quadrado vezes 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 3 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Produto de potência e mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 12. É o que está aqui, ó. É esse cara aqui. Ah, então cada quadrado desse pode sair, né? Então, se de cada 3 ao quadrado desse pode sair um 3, vai sair 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vai sair 3 elevado a sexta. Oriundo da onde? Se a gente for fazer um macetinho. Oriundo de 12 dividido por 2. Ah, então eu tenho 1 sobre 3 elevado a sexta, né? Porque eu tinha 6 vezes 3 ao quadrado. Né? Se eu tinha, né, o 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, é sinal de que de cada 3 ao quadrado daquele, como a raiz é quadrada, sai um 3, como eram 6, né? 3 elevado a sexta. Ok? Então, 3 elevado a sexta, que a resposta pode ser dada como 3 elevado a menos 6. Né? 3 elevado a menos 6, que é a nossa letra C. Ok? Muito bem. Deixa eu ver o que diz aqui no nosso gabarites. Nosso gabarites. Número 2. O gabarito diz que é a letra D. 3 a menos 3. Erradamente, né? Vamos conferir. 3 a quarta elevado a menos 3 meios. Ok. 1 sobre 3 a quarta elevado a 3 meios. Raiz quadrada de 1 sobre 3 a quarta elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1. 3 a quarta elevado a 3 é 3 elevado a 12. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 3 elevado a 12, 3 a sexta, ou seja, né, inverte a base, troca o sinal do expoente de novo, chega na resposta 3 elevado a menos 6. Muito bem. Questão 3. Questão 3 diz o seguinte: calcule a raiz
a raiz. Calcule 27 sobre 125 elevado a menos 1/3. Muito bem. Então, novamente, ó, expoente negativo, inverte a base. Inverte a base. 125 sobre 27. Troca o sinal do expoente. 1/3. Se elevar a 1/2 é uma raiz quadrada, elevar a 1/3 é uma raiz cúbica de 125 sobre 27. Ambos são cubos perfeitos, né? Raiz quadrada de 120, raiz cúbica de 125, 5. Raiz cúbica de 27, 3. Resposta, 5/3, né? Que é a nossa letra D. Ok? Muito bem. Então, número 1 deu 5/2, número 2 deu 3 a menos 6, número 3 deu 5/3, né? Inverte a base, trocou o sinal do expoente, ficou 125 sobre 27 elevado a 1/3. Isso é a raiz cúbica. Raiz cúbica de 125 é 5. 5 vezes 5 vezes 5. Raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3 vezes 3. Resposta, letra D. Ok? Mais uma que eu acho que o gabarito deu mole aqui. Vamos lá. Questão número 4. X igual raiz quadrada de 5 menos raiz de 9 vezes raiz quadrada de 5 mais raiz de 9. Tá ok. Então, podemos dizer que o raiz de 9 é 3. Não é isso? Então a gente teria o quê? Raiz quadrada, x igual, raiz quadrada de 5 menos 3, 2, né? 5 menos 3, vezes a raiz quadrada de 5 mais 3, 8. 2 vezes 8, 16, né? A gente sabe que produto de raízes de mesmo índice, né? A gente repete o radical e faz o produto dos radicandos. Isso porque eu sei que os índices são iguais a 2, né? Poderiam ser iguais a 3, iguais a 4, desde que sejam iguais, eu posso fazer isso. Ok? Muito bem. Quanto que dá a raiz quadrada de 16? 4. Ok? Resposta, então, ele coloca como 2 ao quadrado aqui para nós, né? Letra E. Resposta, letra E. 2 ao quadrado, 4. Muito bem. Agora vamos fazer a questão de número 5. Deixa eu ver como é que anda a minha gravação. Muito bem. Questão número 5. Uma questão aqui parecida com a 4, mas o raiz de 10 não é exato como o raiz de 9, né? Então, a gente tem, né, que usar aí uma propriedade. Bom, eu vou chamar também de x isso aqui. Por quê, professor? Só para ter uma base. Aí, eu posso elevar esse x aqui ao quadrado. Sendo assim, eu também tenho que elevar isso tudo aqui ao quadrado. Por que eu vou fazer isso? Para cortar essa raiz. Então, vamos lá. X ao quadrado igual. Aqui dentro, eu tenho um produto de raízes de mesmo índice, né? Assim como eu tinha ali em cima. Aqui eu operei e depois multipliquei. Aqui vai ficar assim, ó. Vou botar dentro de uma única raiz e vou elevar ao quadrado, né? Que é um produto de radicais de mesmo índice. Aí quem é que vai ficar aqui dentro? Não é o produto? Então vai ficar assim, ó. 10 mais a raiz de 10, que multiplica 10 menos a raiz de 10. Então ficamos assim, ó. 10 mais raiz de 10 vezes 10 menos a raiz de 10. Joguei todo mundo para dentro da mesma raiz. Tá? E como eu tinha elevado um lado todo ao quadrado, eu elevei o outro lado todo ao quadrado também. Porque agora, desse lado aqui, eu simplifico a minha raiz.
ok? Com a minha potência, raiz quadrada com quadrado. Então, continuando, x ao quadrado é igual. Aí vocês, né, não sei se vão se lembrar, mas aqui acontece uma outra brincadeirinha que a gente fala bastante, né? Parte de fatoração, né? Esse cara aqui é o tal do A mais B, que multiplica A menos B. A mais B que multiplica A menos B. E que sabemos que é uma fatoração A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Produto da soma pela diferença de dois termos, que dá a famosa diferença de quadrados. Então, como é que vai ficar a brincadeira aqui? X ao quadrado é A mais B que multiplica A menos B. Isso não é A ao quadrado menos B ao quadrado? Ah, então isso é 10 ao quadrado menos a raiz de 10 ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado. Quanto que dá 10 ao quadrado? 100. Menos raiz de 10 ao quadrado. Cortei, né? Um corte aqui de azul para ficar mais evidente. Aí, ó. Raiz de 10 ao quadrado. 10. 100 menos 10, x ao quadrado é igual a 90. Mas não é o valor de x ao quadrado que ele quer, até porque, né, eu não chamei o que ele quer de x ao quadrado, eu chamei o que ele quer de x. Elevar ao quadrado foi um mero artifício para resolver. Então eu quero saber quanto vale x. Aí eu posso pegar o 90 e fatorar ele aqui de novo. Por 2, 45. Por 3, dá 15. Não é isso? Por 3 de novo, dá 5. Por 5 agora, dá 1. E acabou aqui. Ou seja, como é que ficou o cara aqui fatorado? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ó, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, se x, né, vai precisar ser a raiz quadrada de 90, né? Não vou nem colocar o mais ou menos, que eu vou considerar que esse cara é maior do que zero. Então a gente tem x igual, maior ou igual, né? Não vai ser menor. X igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Mais uma vez, né? Usando o processo de fatoração para resolver uma raiz. Bom, esse 3 ao quadrado sai, né? Porque ele tem potência para sair. Ó. É uma raiz quadrada. E o 2 vezes 5? Não saem, né? Ficam presos. Então eu passo a ter 3 raiz de 2 vezes 5, que é igual a 10. Logo, a nossa resposta é a letra B. Ok, senhores? Então a gente encerra aí também, né, com mais uma revisãozinha, relembrando as principais propriedades também da radiciação, assim como a gente fez na potenciação. Valeu, galera? Tamo junto.